Crianças, peço consentimento para deixar essa aula gravada e depois que a gente terminar, eu posto ela para vocês ouvirem as bobagens que eu falo durante o estudo. Pode ser? Todos de acordo? Beleza, então. Tá? Então, depois disso a gente vai postar. Já está o material lá para vocês e depois a gente posta. Tá? Qualquer coisa eu aviso vocês, mas normalmente é o que dá para fazer. Tá? Preciso do ok de vocês aí. Bom, vamos começar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou passando o conteúdo para vocês, tá? Boa noite, professor. Oi, tudo bom, querida? Tudo tranquilo? Todos estão vendo a tela do processo inflamatório, mediadores e imunidade, porque eu estou vendo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, vamos começar. Deixa eu só tirar a foto de quantos alunos nós temos até agora. 40 alunos. Que beleza. 41. Tirando a foto. Muito bem. Meus bebês, bem-vindos mais uma vez. Que a semana de vocês seja abençoada pelo Barba lá em cima. E que a gente continue nessa luta aí, porque a luta está feroz, né? Então vamos dar continuidade ao nosso processo inflamatório. Nós vimos na semana passada, a gente trabalhou com detalhes, a cascata do ácido araquidônico, a liberação das prostaglandinas, a ação medicamentosa nessa cascata, né, tanto dos anti-inflamatórios não esteroides como os esteroides, que são os corticoides, né, inibição de ciclo oxigenase de um lado, lipoxigenase do outro. Então, hoje a gente vai trabalhar outros mediadores, vamos recapitular ali a cascata do ácido araquidônico, que é um assunto difícil, e a gente vai trabalhar dados de imunidade e sequência para a aula de hoje e para a aula de amanhã. Esse conteúdo que está aqui, ele já está disponível para vocês no RA, tá? Essa aula aqui completa, então vocês vão estudando, já está o conteúdo lá, e depois, quando terminar aqui, eu posto a aula gravada para vocês, tá bom, queridos? E queridas, obviamente, né? Então, sejam mais uma vez bem-vindos. Dando continuidade, então, ao nosso assunto, nós temos aqui a resistência do organismo, né? Então, vamos primeiro dar uma noção breve de como que teu corpo se protege, se defende, né, de um modo geral. O processo inflamatório é um deles, né? Mas no quesito imunização, quer dizer, como que você vai se defender de uma doença, de uma patologia, e mais tarde, amanhã, a gente vai trabalhar assuntos relacionados, evidentemente, à doença da moda, que é a Covid, né? E falar um pouquinho do vírus que causa a Covid, que é o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus isolado dia 31 de dezembro de 2019. Mas, enfim, vamos discutir, bater um papo a respeito desse assunto amanhã, à medida que a gente vai avançando no assunto imunidade, inflamação e patologia, obviamente. Bom, teu organismo ele tem duas maneiras práticas de se defender. A imunidade é uma maneira que o organismo tem de se proteger, se defender de quase todos os ataques que ele sofre, constantes, 24 horas por dia. Esses ataques, toxinas, micro-organismos, enfim, são os mais variados possíveis, e o teu corpo consegue se defender 99%, 95%
de quase todos, né, na maioria das vezes. Então, imunologicamente falando, tu tem duas imunidades, a imunidade geral e a imunidade específica. Alguns autores citam imunidade inata, imunidade celular e imunidade humoral. Então, quando há essa subdivisão, é importante dizer que a imunidade geral, também conhecida como imunidade natural, não que a imunidade específica não seja, né, natural também, mas ela caminha para um lado químico, quer dizer, vai produzir uma arma química no teu corpo. O processo da imunização geral, natural, ela consiste na tua imunidade inata, ou seja, aquela que nasce contigo, né? E a imunidade celular, não que a imunidade celular não nasça contigo, mas é uma imunidade que é ativada mediante um confronto, vamos dizer assim, né? Uma invasão, uma infecção, né? Então, se você pensar, vamos imaginar assim, se você pensar num mecanismo onde você se defende automaticamente, você já tem barreiras automáticas no teu corpo, essas barreiras seriam, por exemplo, a tua pele, a tua saliva, teu suco gástrico, a cutícula, que a mulherada costuma tirar e não pode, cutícula da unha, as unhas, secreção vaginal, os pelos, a lágrima, enfim, a cera do ouvido, enfim, são mecanismos de proteção que você já vem equipado, né? A queratina da tua pele, né? A melanina da tua pele, você já vem equipado com isso desde nascença. Tá? Então, essa imunidade é chamada de imunidade geral inata, ou imunidade natural inata. Tá? Então, essa imunidade, você já vem com o teu pacote biológico. Tá? Associada a essa imunidade, um segundo tipo de imunidade seria a imunidade celular, ou seja, são glóbulos brancos que fazem a tua defesa. Né? Eosinófilos, mastócitos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos natural killer, enfim, são as células de defesa do teu corpo, os glóbulos brancos em geral. Representam a imunidade celular. O caso mais clássico de imunidade, digamos assim, aquele que vai te indicar, por exemplo, deixa eu usar as palavras corretas para vocês que estão iniciando o estudo aprenderem. Aquele mecanismo de defesa do teu corpo que vai produzir uma defesa contra um determinado indivíduo. Ele vai ser chamado de imunidade específica ou humoral, porque ela envolve a participação dos anticorpos. Tá, Poti, eu cheguei na faculdade, até hoje eu me confundo. Eu não sei o que é um anticorpo. Então vamos no português primeiro, depois eu vou começar a falar difícil aqui para vocês. O anticorpo é um nome popular que se dá a uma proteína específica contra um determinado agente patogênico, um determinado patógeno. Então, se você fala de anticorpo, tecnicamente tu vai falar de imunoglobulina. O que vem a ser a imunoglobulina? A imunoglobulina é uma proteína produzida por um tipo específico de glóbulo branco. Então, a imunoglobulina é o que tu conhece como anticorpo. É uma proteína. Tem muita gente que chega na faculdade e acha que o anticorpo é o glóbulo branco. Não. O anticorpo é uma proteína produzida por um glóbulo branco. Esse glóbulo branco chama-se plasmócito, porque ele faz parte do plasma sanguíneo, da parte líquida do sangue. O plasmócito, ele é derivado da evolução do linfócito B, que nós vamos ver lá na frente. Então, um glóbulo branco específico chamado plasmócito, linfócito B de bola, ou plasmócito,
é a célula que produz os anticorpos, que são proteínas denominadas imunoglobulinas. O anticorpo é um mecanismo de defesa perfeito, porém, ele tem um tempo para ser produzido. É um mecanismo que te confere proteção extrema contra um determinado inimigo, vamos dizer assim, né? O chamado antígeno, que é a estrutura que vai te causar o mal, né? Vamos dizer assim, por enquanto. Então, quando esse mecanismo acontece, você fala de imunidade específica, porque o anticorpo, por exemplo, contra o vírus da poliomielite, ou paralisia infantil, como você queira, ele mata apenas, ele destrói apenas o vírus da poliomielite. Esse anticorpo não vai te defender contra o vírus da hepatite, que é uma infecção do fígado. Ele não vai te proteger contra uma bactéria que infecta, vamos supor, os seus rins. Não, esse anticorpo vai te defender somente contra aquele vírus. Por isso é chamado de imunidade específica, especial, do latim species, que significa individual. Então, você aí, a partir daí, você difere essa resistência, a resistência natural e a resistência específica, tá? Então, vejam o que vai acontecer aqui agora. Vamos passar para frente. Está aqui, ó, como eu citei. Imunidade é a capacidade que o corpo humano, CH, que é corpo humano, tem de resistir a quase todos os tipos de organismos, patati, patatá. Beleza, aqui é muito bonitinho, depois você lê, tá? Muito bem. Na imunidade natural, você vai trabalhar tanto quanto as defesas do teu corpo, como eu citei agora há pouco, suco gástrico, pele, cutícula, unha, bababá, bababá, e substâncias que teu corpo produz tecnicamente todo dia. Tá? O ácido clorídrico do suco gástrico é nosso defensor, citei aqui para você, principalmente, deixa eu botar um ponteiro aqui para você ver, caneta marca-texto. Aqui, ó, principalmente o ácido clorídrico aqui que está ali participando do suco. Eu estou dando um exemplo aqui. A queratina da tua pele, né? A lágrima do teu olho, a cera do teu ouvido, a lisozima do sangue, enfim, são estruturas que naturalmente vêm, já são estruturas que vêm no pacote biológico genético que você recebe quando você nasce. Você vai produzindo ao longo do tempo, evidentemente, você vai tranquilamente produzir ao longo do tempo. Mas são estruturas que estão ali. Ou seja, essas estruturas que a gente está citando aqui, né, glóbulos brancos que fazem fagocitose, né, e eu sei que quando eu falei fagocitose agora tem muita gente que não lembra o que é fagocitose, né? Quem não lembrar pode mandar um recado para mim ou abrir o microfone se quiser. Enfim, aí o que vai acontecer? Se você nasce com esse pacotaço, e todos nós nascemos com esse pacotaço, a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo, evidentemente, né? Você vai conseguir se defender bem, legal, de vários micro-organismos. Você vai conseguir se defender bem de vários micro-organismos. Bacana, show de bola. A única diferença em que está, que essa imunidade natural, ela não é específica, ela é geral, ou seja, ela te defende de quem vier. Então ela tem uma grande eficiência, porque ela é generalizada. Agora, dá uma olhada aqui. Se você fala da imunidade específica, você vai então ter uma proteção extrema contra um determinado inimigo, você vai ter uma proteção extrema, tá? Mas contra um determinado inimigo. Você não vai se defender de todos. Então, nesse caso, você está produzindo, está envolvendo a participação desses caras aqui, os anticorpos, que são as proteínas específicas produzidas por um tipo específico de linfócito, que é o plasmócito ou linfócito B. Tá? Então, essa imunização, ela então vai te proteger legal contra aquele indivíduo. Tá?
Ô Ti, por que estão demorando para produzir a vacina contra o SARS, né? Para combater a Covid? Na realidade, tem muito dinheiro, muita política envolvida nisso aí, evidentemente. Tá? O mecanismo, e mesmo porque agora falando biologicamente, o vírus, o SARS, né? SARS-CoV-2, é um vírus de gripe, é um vírus de resfriado comum. Só que ele é um vírus muito, muito, muito virulento, ou seja, agressivo, justamente porque ele encontra pessoas com certas deficiências corporais. Então ele ataca mais, ele é letal, ele é perigoso contra pessoas de grupos, os chamados grupos de riscos. Diabéticos, hipertensos, portadores de lúpus, idade avançada, imunidade específica baixa. Então, é uma série de fatores que devem ser considerados. Portanto, brincadeira não é. Mas é um vírus de resfriado. A maioria das pessoas aí que pegou um resfriadão nesse meio tempo aí pode ter pego o SARS. Tá? Só que, como ela estava com uma imunidade maior e não estava participando do processo de formação dos grupos de risco, essa pessoa pode, a imunidade, tanto a natural quanto a específica, podem ter se defendido tranquilamente e a pessoa teve sintomas de uma gripe comum. Essa é a característica principal desse vírus, só que ele se torna extremamente agressivo em determinadas condições. Por isso, como ele é muito agressivo, como eu falei para vocês agora, o corpo precisa de tempo para combater essa patologia. A média de produção de anticorpos leva 72 horas. E tem muita gente que, como o corpo já está debilitado em virtude de idade avançada, babá, que vocês já sabem, a patologia avança rapidamente e destrói os tecidos. E a partir daí a pessoa entra em óbito justamente porque essa pessoa está com alguma... não estava com a imunidade dela muito legal. Tá? Então, vamos para frente. Deixa eu só pegar aqui, achar. Aí. A gente estava falando sobre as células de defesa, então é importante a gente revisar um pouquinho aqui, na parte de histologia, porque a patologia é uma disciplina muito ampla, né? E é bom a gente recapitular aqui o tronco hematopoético, só para dizer para vocês aqui, poiesis, do grego, significa fabricação. Hematos, do grego, significa sangue. Então, poiesis hematos, ou seja, hematopoiético. Tronco ou grupo de células fabricadoras de sangue. De novo, grupo de células fabricadoras de sangue. Por isso, tronco hematopoiético. Chique no último. Muito bem. Vamos adiante. Então, nós estamos aqui no tronco hematopoiético, são as células que vão produzir essas fofuras aqui para nós que nos interessa, além de glóbulos vermelhos e plaquetas, que nesse momento nós não vamos discutir sobre elas, né? Vai produzir um grupo de glóbulos brancos, os granulócitos, e outro grupo de glóbulos brancos, que são os agranulócitos, tá? Os granulócitos, os eosinófilos ou acidófilos, os neutrófilos e os basófilos, tá? E os agranulócitos, que são os glóbulos brancos, que têm um núcleo geralmente arredondado, por isso eles não são polimorfonucleares, PMN significa polimorfonuclear, ou seja, o núcleo tem um formato diversificado. Os agranulócitos são os famosíssimos linfócitos, dos tipos T, B, o plasmócito que eu citei, que é o produtor de anticorpos, e os monócitos, ou macrófagos, que são as células sentinelas, são as células que estão sempre nos defendendo 24 horas por dia. Isso aqui é só para ilustrar, né? Uma decoreba desgraçada. O tronco hematopoético, ele é comandado por essa fofura aqui, ó. A célula tronco hematopoética pluripotencial, do inglês, vou falar o inglês aqui para vocês, o Pluripotential Hematopoietic Stem Cell, chique no último. Então, Pluripotential Hematopoietic
stem cell, que é célula tronco hematopoética pluripotencial, ou seja, a célula embrionária que formará todas as células do nosso sangue, dentre elas os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos que a gente citou agora há pouco. Tá aqui mais um grupo de o glóbulo branco, mais um grupo de glóbulo branco, e as plaquetinhas que são responsáveis pela coagulation, tá? Muito bem, só para ilustrar. Aqui uma fotografia, onde eu estou fazendo o X aqui, a parede, o endotélio do vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo. Aqui você vê alguns glóbulos brancos, bonitinhos. E aqui, que eu vou fazer uma bolinha, os glóbulos vermelhos. Olha os glóbulos vermelhos entre eles aqui, né? Alguns fragmentozinhos aqui de plaquetas. Então, são coisas muito bonitinhas em microfotografia eletrônica de varredura. Show de bola. Então, os leucócitos, na maioria das vezes, são produzidos na medula e também tem produção no tecido linfático, como o baço, timo, tonsila da garganta, né? São órgãos produtores de glóbulos brancos, além da própria medula óssea, né? Aqui, ó, os linfonodos ou tecidos linfóides são produtores desses glóbulos brancos aqui, que bonitinho. A medula óssea faz, tecnicamente, todos. Tá? A medula óssea faz todos, tá? Olha que bonitinho, tá? Aí. Legal, vamos, isso aqui é para leitura para vocês, depois é só para configurar. Está aqui o grupo de glóbulos brancos do sangue, olha que bonitinho, todos eles, para você estudar depois, olha que fofura. Vamos ao que interessa. Fagocitose, muito bem. A fagocitose está dizendo, fago, comer, cito, célula. Fagocitose é o ato de uma célula comer outra. Vamos, antes de eu citar aqui os itens, vou mostrar uma foto aqui para vocês. Olha que bonitinho. Ó. Você tem aqui uma bactéria, ó, duas bactérias aqui. Ó. Essas duas bactérias, que eu estou marcando aqui com marca-texto, elas estão sendo abraçadas por esta fofura aqui, que agora eu vou marcar fazendo um zigue-zague, por esta fofura aqui, esta fofura grandalhona aqui, que eu vou marcar por zigue-zague aqui, é a estrutura de um glóbulo branco. Então você veja aqui que esse glóbulo branco ele está abraçando a bactéria. Então ele gera expansões e vai envolvendo essa bactéria, o vírus, o protozoário, o fungo, a toxina, enfim, seja o que for. Tá? A membrana plasmática deste glóbulo branco ela vai se expandindo mediante o mecanismo da tixotropia e vai liberando uma expansão que vai circundando, abraçando esse inimigo. Você pode ver que boa parte das duas bactérias, que tecnicamente aqui estão se dividindo, essas duas bactérias aqui, uma delas já está totalmente envolvida pela célula, né? A outra ainda vai terminar. Essa expansão chama-se de falso pé. O famoso pseudópodo, falso pé. Então, esse pseudópodo vai se expandir em torno do inimigo e vai literalmente comê-lo. Esse mecanismo é o mecanismo principal de imunidade celular, a fagocitose. A imunidade celular não envolve só isso. Claro que as células que fazem a imunidade humoral, a produção de anticorpos, a reação, a integração com o sistema complemento, que vocês vão estudar na imunologia. No entanto, esse mecanismo de fagocitose é um mecanismo que caracteriza a imunização natural por fagocitose. Né? Então, esses glóbulos brancos eles estão o tempo inteiro comendo essas bactérias, esses fungos, esses vírus, etc. Tudo tranquilo? Vamos para frente. Na inflamação aguda, tá? É aquela inflamação que vai acontecer rapidamente e dura aí algumas semanas. Tá? Pode durar uma semana, algumas semanas. Se você não tratar, como a gente discutiu na aula anterior, nas aulas anteriores, da semana passada, ela pode virar uma inflamação crônica, que a gente citou vários exemplos a respeito disso. Tá? Então, vamos adiante. Lembrando aqui a famosíssima cascata da inflamação, o fosfolipídico da membrana, das células do endotélio capilar,
são atacados pela fosfolipase, a fosfolipase transforma o fosfolipídio em ácido araquidônico, o ácido araquidônico é a matéria-prima para ciclooxigenase e lipoxigenase produzirem os sinalizadores ou mediadores inflamatórios, principalmente as amadas prostaglandinas, tá? Que são responsáveis pelos sinais cardeais da inflamação. Então, tu precisa do quê para gerar uma destruição de tecido e essa destruição ou injúria ou prejuízo vai gerar o processo inflamatório, aquela cascata que você viu agora. Então, tu tem que ter um trauma mecânico, uma reação de calor, ou seja, queimadura, micro-organismos, fungo, bactéria, vírus, protozoários, né? Reações imunológicas, intoxicação, enfim, tem uma série de fatores aqui, a gente cita 4 nessa ilustração para vocês aqui. E aí, a inflamação desencadeada pelos mediadores, ela vai gerar, vamos, meus bebês, o rubor, o edema ou tumor, o calor e, se for sistêmico, febre, a dor e a perda da função, que são os 5 sinais cardeais que a gente discutiu e enfatizou tanto na aula da semana passada, nas aulas da semana passada. Tá? Então, todo mecanismo que envolve a inflamação terá, de alguma maneira, os 5 sinais cardeais. Aqui, o calor, que é o aumento da temperatura ou local ou sistêmico, ou os dois, dependendo da inflamação, dependendo da causa, né? Então é provocado por queda da pressão arterial no local, a vasodilatação, e as células ficam louquinhas ali no local, né? Para tentar defender o corpo de todas as formas. Rubor, que é a vermelhidão, aqui não vai marcar, mas enfim, vamos lá. Então, quando tu tem o rubor, ou, desculpa, vermelhidão, é porque, por causa da vasodilatação, você tem o aumento da quantidade de sangue no local. Como é que é o nome chique do aumento da quantidade de sangue no local? A hiperemia. Hiperemia é mais sangue no local. Tá? Então, naturalmente, vai ficar avermelhado. Tá? Tumor ou edema. Tumor ou edema. Então, inchaço. O nome popular é inchaço. Então, por causa da vasodilatação, nós já vamos discutir isso daí na lei de Starling, por causa da vasodilatação, você, independente da patologia que está causando esse processo, você vai ter uma saída de fluido sanguíneo, fluido líquido, linfa, né, água, né, do vaso sanguíneo para aquele tecido que está infectado. Tá? Então, tu vai ter um aumento da permeabilidade do ilustre vaso sanguíneo, e esse fluxo de entrada e saída de células, né, vai permitir com que você tenha um aumento do volume desse tecido em questão. Por isso, tu chama de tumor ou edema, que é a mesma coisa. Tá? Dor, a gente não precisa explicar o que é dor, todo mundo sabe, né? E aí você vai ter, se for uma lesão mecânica inicial, tu sente a dor não porque tu liberou prostaglandina no momento da pancada, mas tu tem terminações nervosas livres que detectam uma pressão muito grande e a lesão pode ser detectada naquele local na hora. Depois a dor tende a piorar por causa da liberação dos mediadores, mais especificamente as prostaglandinas, né? E as prostaglandinas vão tornar as terminações nervosas livres mais sensibilizadas. Em alguns autores que vocês possam ler, eles citam não terminação nervosa livre, mas chamam de nociceptores ou nocireceptores, o que é exatamente a mesma coisa. São sensores nervosos que detectam uma lesão mecânica, né? Então, além disso, outras lesões tóxicas de calor, de eletricidade, de micro-organismos, etc., induzem a liberação das prostaglandinas e o local fica mais sensibilizado, os sensores da dor ficam mais sensíveis a eliminar, a produzir, impulsos nervosos relativos à dor. Vamos adiante. Então, características do mecanismo. Então, tu vai ter alteração do calibre vascular.
essa alteração do calibre vascular, vamos falar no português claro, né? O diâmetro do vaso, né? A largura do vaso, se o vaso está dilatadão ou está exprimido, né? Muito bem. E isso é induzido, primeiramente, pelo sistema nervoso autônomo, que através dos sensores detectam que alguma coisa está errada no local, os mediadores, prostaglandinas, bradicininas, tromboxanas, né? Enfim, leucotrienos e por aí vai. E aí, com essa alteração, você vai ter uma vasoconstricção, ou seja, diminuição do calibre vascular. Isso vai induzir a bloquear o sistema que a gente discutiu na aula passada, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que altera, que regula a pressão arterial. Bloqueando a pressão arterial, você passa a ter, então, como consequência, bloqueando, perdão, o aumento da pressão arterial, você passa a ter a relação indireta, ou seja, você vai ter uma vasodilatação. Com essa vasodilatação, você vai ter diminuição dessa capacidade de dilatar e de contrair, portanto, uma estase vascular. No português, claro, descrevendo isso aqui, o local vai ficar inchado. Tá? O local vai ficar inchado. Tumor, edema. Muito bem. E aí, nas paredes dos vasos sanguíneos, por causa desse mecanismo inicial, vai acontecer a formação disto aqui. Deixa eu apagar o resto. Vai acontecer isso aqui. A formação dos buraquinhos da parede do vaso sanguíneo. Buraquinho da parede do vaso sanguíneo. De novo, guarda bem. Vamos devagarinho, porque eu sei que meus alunos, alguns têm mais dificuldade, outros menos, então vamos lá. Buraquinho da parede do vaso sanguíneo. Agora vamos falar chique. Hiatos endoteliais. Chique, né? Nossa Senhora, chique. Então, hiatos endoteliais. O português, claro, buraco da parede do vaso sanguíneo. São micro buraquinhos, pequenininhos, mas que permitem com que glóbulos brancos atravessem este buraquinho. Lá no ensino médio, quando teu professor de química foi falar para você do princípio de Le Chatelier, você disse assim, ai, que saco essa aula, no que eu vou usar isso? Certeza que você falou isso. Certeza que você, ou você falou, ou você pensou agora com aquele arrependimento, né, com aquele sentimento de culpa, né, que está abatendo sobre você nesse momento. Você está com aquele sentimento de culpa. Por que eu não prestei atenção naquela aula no ensino médio? E nesse momento eu sei que vocês estão com aquela dor na consciência e rindo do que eu estou falando aqui agora, mas rindo de nervoso. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse princípio de Le Chatelier, também chamado de princípio da fuga ante a força, significa que você desloca um equilíbrio químico. Vamos para o português claro. Você tem um balanceamento de um sistema bioquímico. Vamos falar da nossa patologia. Se tu não está doente, o teu fluxo sanguíneo não vai sanguíneo. Vai normalzinho, o coração está batendo legal, está bonitinho, né? Expulsa o sangue através do débito cardíaco, o ventrículo esquerdo faz o sangue circular pelo corpo, tudo legal, tudo bonitinho. De repente, tu tem algum miserável de um agente infeccioso, um agente patogênico, que infecta teu corpo e provoca um desequilíbrio nesse sistema. Então, você tem um tecido que agora está desequilibrado, quer dizer, você ou está absorvendo substâncias demais, ou está liberando substâncias demais, a célula está sofrendo lesão, você está sofrendo uma agressão, você está sofrendo uma ação patogênica. Então, você vai tirar o teu corpo do equilíbrio, você vai tirar aquele órgão, aquele tecido, aquela célula do equilíbrio biológico, o equilíbrio fisiológico dela. O desequilíbrio fisiológico chama-se doença, patologia. Então, por infecção, você tira o teu sistema corpóreo, o teu sistema celular, tira do equilíbrio. Então, quando você tira o teu sistema do equilíbrio, você desloca esse equilíbrio
favorecendo uma das reações, que normalmente é maléfica, dificultando a outra do outro lado. Então, se um desequilíbrio, vamos falar assim mais claramente, se o desequilíbrio patológico que você sofreu, esse desequilíbrio patológico, vamos supor que ele induziu a tua célula a perder água, significa que a célula que antes estava equilibrada, com quantidade de água dentro e fora equilibrado, a homeostase estava equilibrada, se o agente patogênico provocou um desequilíbrio onde você desidrata, significa que você vai favorecer o lado de fora, com muita água, e vai prejudicar o lado de dentro. Então, você provocou um desequilíbrio. Na química, o francês Philippe de Le Chatelier descreveu esse mecanismo. Ou seja, quando você usa mais reagentes de um lado, você favorece a reação desse lado, do lado oposto, dificultando essa mesma reação. Fuga ante a força. Ou seja, se você tem uma superfície que está cutucando o teu braço, está encostado, está assistindo um show, tem uma superfície que está espetando o teu braço. Você vai continuar espetando? Você não é masoquista, porra. Então, tu não vai continuar espetando, tu vai fugir para o lado oposto, onde esse mecanismo está te machucando. E isso é uma forma simples de você entender, perdão, uma forma simples de você entender o princípio de Le Chatelier. Você foge para o lado oposto de um local que está te causando algum problema, que não está confortável para você. Então, por isso o princípio da fuga ante a força. Esse princípio de Le Chatelier aplicado a uma infecção vai induzir o mecanismo da lei de Starling, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? A lei de Starling é fundamental que ela aconteça quando o mecanismo da inflamação está gerando esse processo. Tá? Então, você vai ter aí essa lei de Starling, ela vai ser induzida pelos famosíssimos mediadores, que a gente já citou, a prostaglandina, etc., mas principalmente a histamina, que vem de origem alérgica, as interleucinas dos glóbulos brancos e os fatores de necrose tumoral. Muito bem. Esses mediadores vão induzir a lei de Starling e pode acontecer nessa inflamação a lesão do endotélio capilar, a lesão por mecanismo de presença de leucócito, essa é importante, e essa lesão por indução leucocitária, vai gerar o que você conhece de buraquinho da parede do vaso. Então, esse buraco da parede do vaso vai induzir um mecanismo pelo qual, através desse buraco, o glóbulo branco migra do vaso sanguíneo para o tecido que está machucado, o tecido que está lesado, o tecido que está invadido, o tecido que está infectado. Então, você tem que migrar glóbulo branco para lá. Esse mecanismo de migração, onde o vaso sanguíneo atravessa a parede, o glóbulo branco atravessa a parede do vaso sanguíneo, tá? Pelo chamado buraquinho da parede, aqui, ó, o hiato endotelial, tá? Esse mecanismo chama-se diapedese. O mecanismo em sequência, nós vamos citar aqui o que vocês estão vendo, a desenrolagem, exudação, quimiotaxia, etc. Nós vamos ver isso aí lá na frente. Deixa eu mostrar a ilustração aqui para vocês, bastante importante. Aqui, alteração do fluxo e calibre vascular. Na ilustração superior, meus anjos, vocês têm aqui uma situação em que o tecido não está doente. Ele não está doente, ele está normalzão. Então, tecnicamente, o sangue está circulando nesse sentido. Correto? Por quê? Porque a arteríola está carregando sangue rico em oxigênio, está avermelhado, um vermelho mais vivo, né? E o sangue rico em gás carbônico é carregado pela vênula. Então, tecnicamente, o sangue está circulando nesse sentido, se esse tecido não for pulmonar. Tá? Se for um outro tecido, for pulmonar, é ao contrário. Né? Principalmente a nível de alvéolo. Né? Aí o fluxo sanguíneo é ao contrário. O fluxo sanguíneo vem desse sentido para cá. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Quando o sangue chega nesse tecido, esse sangue ele vai doar por difusão, osmose, etc. Né? Vai doar o oxigênio para os tecidos, para a célula, né?
e as células vão jogar o gás carbônico dentro do sangue. Então o sangue segue o caminho dele e vai lá, agora vai voltar para o coração, depois vai para o pulmão, e no pulmão ele sofre a hematose. Legal, bacana. Então, esse mecanismo aí, ele vai, a pressão sanguínea, ou seja, o calibre, a expansão, a largura do vaso sanguíneo, ela vai variar de acordo com a situação. Tá, mas você está bem, legal. Aí tu tem uma desgraça de um bicho qualquer que entrou no teu corpo, né? Vamos falar de bicho, né, o inimigo. Esse inimigo, esse agente infeccioso entrou no teu corpo. Então, quando ele entrou, cascata do ácido araquidônico, produção de prostaglandina, liberação de histamina, liberação de interleucina, todos os mecanismos sinalizadores. Então, primeiro, teu vaso sanguíneo vai ficar dilatadão. Você vai ter a vasodilatação que a gente citou lá. Isso significa que se o vaso sanguíneo está dilatado, vai ter mais volume de sangue nesse local. Então, por isso, o sangue fica com mais volume de sangue, ou seja, um aumento do volume de sangue ali no local, você vai ter o local vermelho, rubor e inchado, tumor ou edema. E observe que este sangue chegando para cá, ele gera um fluxo maior, evidentemente, gerando a chamada expansão da rede capilar. Então, os vasos sanguíneos vão gerar o fluxo de sangue aumentado. Com isso, tu vai depositar proteínas plasmáticas no local e, a partir daí, mais água, mais extravasamento de líquido para fora do tecido, ajudando os glóbulos brancos a migrarem do sangue para o tecido. Então, o que vai acontecer? Dilata tudo, porque o teu sistema antes ele estava em equilíbrio, e aí um agente patogênico gerou um desequilíbrio no sistema. Então, tudo fica desregulado. Resultado, os ilustres glóbulos brancos, aqui nós citamos os neutrófilos, eles vão migrar de dentro para fora, pela diapedese que eu citei agora há pouco. E aí, bicho? Qual é o problema que vai acontecer aí? Veja. Como eu citei anteriormente, você tem um equilíbrio do sistema. Tá? Então, tu está tendo influxo e efluxo de água e nutrientes pelo sangue num sistema onde você não tem patologia. Se você está com um processo patológico qualquer, teu organismo vai começar a reagir, aumentando o fluxo de água e glóbulos brancos, e, portanto, isso diminuiria tecnicamente o volume de sangue. Por causa disso, você vai aumentar o fluxo de sangue para compensar isso. A partir daí, esse aumento desse efluxo, tu vai chamar de pressão hidrostática, e a diminuição, pressão coledosmática. No português claro, inchou, avermelhou, e vai ficar mais sensível, porque as prostaglandinas vão aumentar a sensibilidade dos nossos receptores. Vai aumentar a sensibilidade dos nossos receptores. E ponto final. Não tem conversa. Tem processo de inflamação, tu vai gerar esse mecanismo. Esse mecanismo da saída do equilíbrio do sistema, que desloca sangue para o local, esse desequilíbrio é o princípio de Le Chatelier. A consequência, ou seja, a vasodilatação aqui, né, inchaço do local, etc., é explicado pela lei de Starling. Ou seja, tu tem aumento da saída de líquido plasma, né, linfa, vai ter efluxo de líquidos corpóreos para o tecido que está lesado, justamente para facilitar a saída dos glóbulos brancos por diapedese, que é o que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Muito bem. A partir daí, a lei de Starling está relacionada para você. Você tem um sistema em equilíbrio e ele é desequilibrado pelo agente patogênico. Né? A saída desse desequilíbrio é explicada pelo princípio de Le Chatelier. Princípio da fuga ante a força. Tu não vai ficar botando a mão numa chapa quente. Tu vai te afastar da chapa, porque ela está quente. Você não vai querer queimar a tua mão. Então, o princípio de Le Chatelier se baseia, assim, fazendo uma comparação grosseira a isso. Então, se o teu sistema está te provocando um desequilíbrio, tu vai tentar corrigir. Mas, para isso, tu precisa do quê? Aumentar o fluxo de sangue. Tu precisa aumentar o efluxo de glóbulos brancos, com ele os líquidos, né, plasma, etc. E isso é a famosa lei de Starling. Tá? Muito bem.
Aqui uma ilustração que mostra uma lesão qualquer, né? A sequência do que eu expliquei para você, para terminar por hoje, que o tempo já está escasso, a lesão gerando o processo da vasodilatação, e a partir daí, dependendo da lesão, dependendo do fluxo, nossa, alguém querendo entrar agora? Dependendo da lesão, dependendo do fluxo, você vai aumentar a dilatação dos vasos, gerando o que eu expliquei, lei de Starling, né? Você vai aumentar o inchaço, o efluxo, a pressão hidrostática, e a partir daí, essa pressão, razão para que isso acontecesse. Vamos ver a razão. Falta de oxigênio, ou seja, um tecido infartado, isquêmico, infecções bacterianas, virais, etc., toxinas e traumas mecânicos, elétricos, choque, pressão, enfim. São vários mecanismos de lesão física, química e biológica. Então, gerou a lei de Starling. Gera, portanto, acute inflammation, ou seja, inflamação aguda. Essa inflamação aguda se caracteriza, por alterações nos vasos sanguíneos e vai recrutar os neutrófilos que a gente citou no slide anterior. Tudo isso regulado pelos mediadores que a gente também já citou. Soluções para que o processo termine. Depuração, eliminação do estímulo da lesão, da patologia. Você vai tentar eliminar o inimigo, né? Tu vai tentar eliminar os mediadores para que isso diminua os sintomas, né? Vai tomar um remedinho, né? Como a gente citou na aula da semana passada, vai tomar um anti-inflamatório não esteroide para diminuir esses efeitos ruins, né? O teu corpo vai repor células que foram danificadas e morreram, ele vai repor por células novas, e tu vai normalizar a função. Mas enquanto tiver prostaglandina, histamina, bradicinina, interleucina, fator tumoral, todos esses mediadores que a gente citou, tu vai continuar com o mecanismo desse jeito aqui. Se isso continuar, tu vai ter, através da fagocitose que a gente explicou agora há pouco, formação de pus, os famosos abscessos, tá? E, progressivamente, a injúria aumentando, o mecanismo vai destruir todos os tecidos locais e vai gerar, inflamação crônica. E a partir daí, teu corpo vai tentar consertar. Esse conserto, ou seja, cura, healing é cura, né? Healing em inglês é cura. Esse conserto, essa cura, tá? Se não houver, tu vai induzir a fibrose e o tecido vai perder a função e pode vir a morrer. Tudo vai depender de qual tipo de infecção tu tem, de qual mecanismo tu tá sofrendo. Tá bom? São 19h53, vocês vão ter aula com meu querido amigo Fábio, mandem um abraço para ele, que eu mandei. E amanhã a gente dá continuidade a esse assunto facílimo que vocês devem estar adorando. Tá? Então, fica o meu agradecimento, o meu beijo carinhoso, desculpe as brincadeiras, as bobagens que esse retardado aqui fala, mas os mecanismos, amanhã, uma parte da aula, a gente vai abrir para as perguntas e para a discussão do mecanismo, tá? Daqui a pouco eu deixarei disponível a aula gravada, o link da aula gravada para vocês baixarem depois, tá bom, queridos, queridas? Um beijo no coração, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, prof. Tchau, professor. Tudo bom. Tchau, prof. Boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite, prof. Até mais. Boa noite, até mais. Uhum.